O Elon Musk disse que o Reino Unido está indo para uma situação de conflito civil, ok? A gente está vendo essa situação sendo implementada no mundo inteiro. Então isso aí é algo que chama a atenção, por quê? Mais uma vez eu repito para vocês, tudo que acontece em ano de disputa pela Casa Branca tem a ver com a disputa pela Casa Branca, tá? Tudo que acontece no cenário global que tem a ver com a Casa Branca, tudo que acontece no cenário global em ano de disputa pela Casa Branca tem a ver com o que vai acontecer lá, tá? Agora, algumas coisas começam a trazer um nível de preocupação. Por exemplo, alguns sinais estranhos que chegam do mercado internacional. Enquanto o Bitcoin está caindo, as ações globais caindo, os mercados caindo, as bolsas caindo, as ações da empresa do ex-presidente Donald subindo, ok? Isso aí é um negócio estranho. Por que está subindo? Porque a galera está clamando por ele. Quanto mais a situação ficar feia no mundo, quanto mais a situação ficar feia nos Estados Unidos, mais o mundo vai clamar pelo retorno do ex-presidente Donald. Perfeito? Esse que é o grande detalhe. Tá? Isso que está sendo programado. Então nós vimos ali todas as ações caindo, as ações do ex-presidente Donald subindo. Isso é um sinal que existe um clamor por ele. Ele se fortalece quando está esse caos, porque ele pode resolver esse caos. Inclusive, ele fez uma publicação na sua rede social falando que se eu tivesse no poder isso não teria acontecido, se a Harris tiver no poder vai ser esse caos, ela não tem noção de economia, ela vai levar a economia norte-americana para o buraco e por aí vai. Ele já fez esse discurso. Então preste atenção, né? O mundo no caos e o ex-presidente Donald subindo, tá? O mundo confuso e ele aparecendo. Mas aí tem uma outra coisa, presta muita atenção agora. Eu estou defendendo para vocês a ideia de que a crise das bolsas que está acontecendo no mundo hoje, ela não tem a ver com a possibilidade de um conflito lá entre Tel Aviv e Teherã. A possibilidade de um conflito de larga escala entre Tel Aviv e Teherã, que deve começar hoje ou até a quarta-feira, segundo os analistas norte-americanos têm falado, isso aí é só um ponto adicional, não é a causa de tudo. A ideia que eu estou trazendo para vocês é que a causa dessa quebradeira de bolsa de valores no mundo que a gente está vendo hoje tem a ver com o que a gente está vendo na situação do Japão. O Japão sobe a taxa de juros e aí todo mundo que pegou dinheiro ali com taxa de juros zero no Japão, muita gente está quebrando, beleza? Porém, tem um detalhe fora um ponto fora dessa curva aí, tá? Sabe qual é o ponto fora da curva? O ponto fora da curva é que as ações da maior empresa que produz equipamentos bélicos para o sistema de defesa norte-americano, essas ações dessa empresa estão subindo. E a gente está falando de ninguém mais, ninguém menos do que a Lockheed Martin. Inclusive, se você não sabe o que é Lockheed Martin, você está perdendo uma excelente oportunidade de entender o jogo do poder global, tá? Porque a Lockheed Martin é uma das empresas, é a empresa mais poderosa defense contractor, né? A que faz produtos de defesa para o governo norte-americano. E essa empresa, ela tem uma influência muito grande no que acontece no planeta Terra. Eu gostaria, inclusive, já que a gente quer interagir, vamos interagir aqui. Você sabe qual é o mercado mais poderoso do mundo? Qual é o setor mais poderoso do mundo que mais movimenta dinheiro? A gente está falando da indústria bélica. A indústria bélica é a indústria mais poderosa do mundo. O que significa a indústria bélica ser a indústria mais poderosa do mundo? Significa que eles dão as cartas. Significa que eles decidem muitas coisas. Significa que eles têm um lobby muito poderoso. Significa que eles têm uma enorme influência, tá? E a gente está falando das indústrias oficiais. Se a gente falar de comércio de substâncias ilícitas, movimenta mais dinheiro do que a indústria bélica, tá? Mas não é oficial, não emite nota fiscal. Das indústrias que emitem notas fiscais, a indústria bélica é a mais poderosa. E o que está acontecendo? Durante a semana, a gente viu que Tel Aviv eliminou um dos líderes do Hezbollah no Líbano e eliminou o líder máximo do Hamas em território iraniano.
Beleza? Então, desde então, o mundo está esperando a resposta de Teherã. E, geralmente, o que acontece é que o mercado financeiro, ele antecipa movimentos. Ele precifica antecipadamente coisas que não aconteceram ainda. Perfeito? E você saber das coisas que não aconteceram ainda antes, ou você identificar as coisas que não aconteceram ainda antes, pode ser de dois grandes benefícios para você. Primeiro, pode ser a sua sobrevivência e segundo, pode ser um motivo de você ganhar muito dinheiro, ok? Pode ser você não ser destruído e você se dar bem, tá certo? Então, vou te dar um exemplo, tá? Numa determinada rua, eles estão programando criar uma nova estação do metrô. Se eles criarem uma nova estação do metrô nessa rua, eu pergunto para vocês, os imóveis dessa rua, os prédios e casas, eles irão valorizar ou desvalorizar? Vai valorizar, lógico. Agora, deixa eu fazer outra pergunta para vocês. Você acha que os imóveis, vamos pensar nas imobiliárias, nos corretores de imóveis, esses imóveis, eles irão valorizar só quando for inaugurado o metrô? Ou eles já irão valorizar antes das obras começarem, quando a informação começa a circular nos bastidores, tá? Então tem muita gente que pensa assim, quando inaugurarem o metrô, o meu imóvel vai valorizar. Não, ele valoriza antes das obras começarem, porque eles já estão colocando isso na precificação. Porque na hora que o cara vai vender um imóvel, ele fala, olha, esse imóvel aqui, daqui a 5 anos vai ter um metrô, então já está mais caro. Isso estava acontecendo com a questão do petróleo. Por quê? Geralmente, quando tem um conflito no Oriente Médio, o petróleo sobe. Isso aconteceu, por exemplo, no dia 7 de outubro de 2023. Começou aquela encrenca lá, quando o Hamas fez aquela coisa inominável contra Tel Aviv, e o petróleo subiu 3% no final de semana. Tá? Lembrando que hoje, pela taxa Selic, você ganha 1% ao mês. Você ganhar 3% num sábado é muito para o mercado oficial, né? Então, o que estava gerando estranheza, e era uma conversa que eu estava tendo com o meu pessoal lá da Move Investimentos, lembrando que a Move Investimentos é a única empresa de investimento que eu recomendo para vocês, e lá eles estão de olho em tudo isso que eu tenho falado, né? Eu sou uma espécie de consultor de geopolítica da Move Investimentos, inclusive a gente vai ter uma reunião muito importante daqui a pouco sobre isso, né? Montando estratégias sobre como a gente se protege nesse cenário de turbulência, nesse cenário aí de volatilidade que a gente está vendo hoje. O que a gente estava vendo de estranho era o seguinte, uma possibilidade de um conflito no Oriente Médio, nessa resposta de Teherã para Tel Aviv, mas o petróleo não estava subindo. Ou seja, o mercado sempre precifica as coisas antes. Então, antes do conflito, já era para o petróleo estar subindo, e o petróleo não subiu. Então, estava todo mundo pensando, peraí, então não vai ter um conflito. Né? Esse conflito não vai rolar. Por quê? Da outra vez que Tel Aviv destruiu uma embaixada de Teherã lá no território sírio, houve uma resposta de Teherã, mas foi uma resposta meio diplomática, meio combinada, tá certo? Então, nesse cenário, o que a gente estava pensando? Não vai ter conflito no Oriente. Por que não vai ter conflito no Oriente? Porque o mercado não precificou ainda, perfeito? Conseguiram entender o raciocínio? Tá? O raciocínio é esse. Será que vai ter conflito no Oriente entre Tel Aviv e Teherã? As pessoas falaram, vamos olhar como é que o petróleo está respondendo. Se o petróleo está subindo já, é sinal de que o mercado entendeu que vai ter um conflito. Mas como o petróleo não estava subindo, o sinal é de que as pessoas, especialistas no mercado, estão entendendo que não vai ter um conflito, ok? Só que aí tem um ponto fora dessa curva. E eu vou mostrar o ponto fora dessa curva aqui para vocês, ó. O ponto fora dessa curva é isso aqui, ó. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é nada mais, nada menos do que as ações tá dando reflexo aqui, né? Isso aqui são as ações da Lockheed Martin ontem. Então, o que está acontecendo? Apesar do petróleo não estar subindo e indicando que teoricamente não haveria um conflito, as ações da maior empresa bélica do mundo estavam subindo.
indicando a possibilidade de ter um conflito, tá? Então, nós estamos nessa dúvida agora. Será que a crise das bolsas que a gente está vendo no mundo hoje, ela vai se resolver? Ou no meio dessa crise de bolsas vai iniciar um poderoso conflito internacional? Porque as ações da Lockheed Martin estão subindo. Se as ações da Lockheed Martin estão subindo, e elas, como eu falei para vocês, o mercado precifica antes, significa que eles estão achando que vai subir, que vai acontecer o conflito. Ok? Então, a gente está nessa dúvida. E aí a gente vê as ações dessas empresas de defesa subindo. Que isso indica para as pessoas que um terceiro grande conflito mundial está chegando. Isso indica para as pessoas que algum tipo de conflito no Oriente pode acontecer. Isso indica que um conflito talvez na região taiwanesa, um conflito talvez lá em Kiev, mais exacerbado. Ok? Então a gente está nessa dúvida. O que a gente tem certeza que está acontecendo hoje é caos no mundo. O mundo está em caos hoje. E esse caos no mundo, ele não apenas tem um desdobramento de relação com as disputas pela Casa Branca, mas ele tem um desdobramento profundo em termos espirituais, ok?